Oi, pessoal da Padre Caetano, eu sou o Lucas, sou residente pedagógico de Física aí do terceiro ano de vocês aí. Hoje nós vamos ver um pouco sobre esse conteúdo de corrente elétrica. Vamos ver mais precisamente como que é a corrente elétrica. Ela vai se passar em condutores, não é? Ela vai se estabelecer em condutores elétricos. Nós vamos ver um pouquinho como que é esse material, os condutores elétricos, como o cobre, como o ouro, como o alumínio, como é um pouquinho esses materiais. E no vídeo seguinte, nós vamos resolver um exercício do material da semana de vocês. Inclusive, antes de ver esse vídeo, eu recomendo que vocês leiam o material que a professora mandou para dar uma ajudinha que depois aqui eu complemento, tá? Vamos pensando agora nesses condutores. Imagine que eu vou desenhar um fio condutor, isso aqui é uma representação do fio. Essas moléculas aqui, essas estruturas cristalinas seriam uma representação microscópica desse fio, tá? É um modelo que a gente está construindo para a gente compreender como que funciona a corrente elétrica. Dentro desse fio, ou melhor, dentro de uma estrutura dessas aqui, vamos dizer, ó, esse aqui ó, é um cubo que está representado nas vértices e cada centro de face, olha, em cima, no lado direito, embaixo, e em cada vértice tem um próton, ou seja, uma carga positiva. Dentro desse cristal, que aqui está representado já em vários desses cubinhos aqui nessa figura da direita, dentro de cada uma dessas estruturas tem vários elétrons livres, que a gente vai ver que vão ser que são utilizados para constituir a corrente elétrica, tá? Mas de onde que são esses elétrons livres? O átomo, né, como vocês já viram lá, aqui vamos fazer uma representação, esse seria o núcleo, é uma representação grosseira, pessoal, mas só para a gente ver ligeirinho isso aqui. Nas primeiras camadas, né, elas são completas, né? São completas, tem 2 na primeira, 8, acho, na segunda, aqui. E aí lá nas últimas camadas, lá longe, vocês já viram isso em química? Por exemplo, no cobre tem apenas 2 elétrons. E esses elétrons, eles estão bem distantes do núcleo. Então a força elétrica, que ela cai com a distância ao quadrado, né? Vocês já estudaram isso, ela é bem mais fraca. Então, a simples a agitação térmica dessas partículas, causada única e exclusivamente pela temperatura, a agitação térmica dessas partículas, ela faz com que esses elétrons fiquem livres dentro desse cristal. Então, aqui, ó, pense nesses elétrons dentro dessa representação aqui desse fio. Então, ele bate para um lado, um elétron para o outro, bate para o outro. Ó, ele está em movimento aleatório, desordenado, não é? E essa representação que eu estou fazendo aqui é de um único elétron, tá? A quantidade desses elétrons livres que vão ter dentro de um condutor elétrico, dentro de um material, vai depender do material mesmo. O cobre, por exemplo, ele tem 8,5 vezes 10 na 22 elétrons livres por centímetro cúbico. 8,5 vezes 10 na 22 elétrons livres em apenas 1 centímetro cúbico, tá? E é essa grande quantidade de elétrons livres que caracteriza um material condutor, um condutor elétrico. Um isolante elétrico, por exemplo, ele tem pouquíssimos desses elétrons livres em sua estrutura. Retornando agora aqui no nosso fio de cobre, aqui, né, nosso fio condutor, esses elétrons livres, né, que é a representação de um único elétron livre se movimentando aleatoriamente, né, batendo nas paredes do condutor aqui. Esse é um movimento desordenado, como comentei, mas ao se estabelecer um campo elétrico, né, uma força externa, aqui uma força elétrica, um campo elétrico se estabelece nesse fio, esses elétrons livres que estão batendo, eles vão se ordenar, vão todos se direcionar contra o campo elétrico, né, porque a carga negativa ela vai contra o campo elétrico, e vão formar um fluxo desses elétrons, e ordenados, um fluxo ordenado, e isso se constitui a corrente elétrica. Então, desses elétrons que estavam se movendo aleatoriamente dentro do fio, esses próprios elétrons são ordenados ao ser ligados numa fonte, né, estabelecer uma diferença de potencial nesse fio elétrico, e isso constitui a corrente elétrica.
O interessante é isso, que esses elétrons já estão dentro do fio. Eles, inclusive, eles não são gastos. Não são gastos. O que que é gasto quando a gente consome corrente elétrica? Isso aí fica como pergunta para vocês. E o avanço dessa corrente elétrica vai depender do material que é constituído esse condutor elétrico, porque outro material mesmo vai ter outra estrutura cristalina, vai ser diferente essa representação, assim como a quantidade de elétrons livres nele vai ser diferente, pode ter mais ou menos. A espessura do fio condutor, o comprimento do fio condutor, tudo isso vão caracterizar a resistência elétrica do material, a sua resistividade mais especificamente. Mas isso aí vocês vão ver mais com detalhes mais adiante. E por fim, assista o próximo vídeo que eu vou dar dicas ali e vou dar uma explorada um pouco naquele primeiro exercício ali do material da professora. Tchau, tchau, obrigado pessoal.